Olá, pessoal! Hoje nossa aula é sobre fotossíntese, que é também um mecanismo que os organismos autotróficos possuem para produzir o seu próprio alimento, né? Na verdade, que a gente falava assim lá no ensino fundamental. Porém, aqui no pós-médio nós iremos falar que é um mecanismo que os organismos autotróficos possuem para produzir matéria orgânica. Então, o objetivo da fotossíntese não é produzir o oxigênio para os seres respirarem, é produzir matéria orgânica. Então, a planta faz a fotossíntese para produzir matéria orgânica para ela. Né? Um exemplo aí de matéria orgânica, a glicose. Né? Nós temos outros seres fotossintetizantes, mas o mais conhecido aí é a planta, né? Temos bactérias também, por exemplo, algas. E aí, no caso, os mais conhecidos, as plantas, produzem a glicose, matéria orgânica glicose. Então, o objetivo da aula de hoje é compreender a fotossíntese e as suas fases e etapas, tá? Então, a fotossíntese é um processo onde existe a produção dessa matéria orgânica utilizando energia luminosa, a luz, né? A luz do sol. E ela ocorre no interior de uma organela que se chama cloroplasto. Né? Nós, animais, não temos o cloroplasto, somente as plantas que possuem essa organela, né? No caso. E alguns outros seres fotossintetizantes. Lembrando que nós, animais, não possuímos essa organela, óbvio, a gente não faz fotossíntese. A equação geral da fotossíntese precisa ser lembrada, cai em vestibular, já caiu muitas vezes. Qual é a equação geral? É só você raciocinar um pouquinho. O que a planta utiliza como fonte para realizar a fotossíntese? Óbvio, todo mundo viu no fundamental, gás carbônico, né? O que eu sempre falo para vocês, a água está em tudo. Então, gás carbônico mais água a planta vai utilizar. Para produzir o quê? Não é o seu próprio alimento, que a gente falava lá? Produzir matéria orgânica, que é glicose. Então, a gente está aqui na segunda parte da equação. Mais o produto aí que a gente tanto ama, que é oxigênio, né? Então, gás carbônico mais água é usado para produzir glicose mais oxigênio. Tudo isso, claro, na presença de luz, né? Essa setinha aí, ó, laranjada, representa a luz. Então, lembre-se da luz. Aqui embaixo é essa equação balanceada, né? Então, se você ver aí na prova, 6 CO2, 6 gás carbônicos, mais 12 H2O, na presença de luz, forma uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de oxigênio. Então, essa equação aí está balanceada, certo? Eu falei que a fotossíntese ocorre no cloroplasto, tá? O que tem nesse cloroplasto? O cloroplasto é uma organela fotossintetizante que possui a clorofila. O que é clorofila? É um pigmento verde, nesse caso, que é capaz de captar a luz. E quando a clorofila capta a luz, ela consegue excitar os elétrons e transferir esses elétrons para regiões específicas do cloroplasto, onde irá ocorrer a fotossíntese. Então, a clorofila é um pigmento que capta a luz, tá? Do cloroplasto é importante a gente conhecer duas regiões, porque nelas vai ocorrer a fotossíntese. Primeiro é o estroma, onde eu sublinhei. O estroma é esse líquido aqui que a gente tem no cloroplasto, tá bom? E a outra região é o tilacoide, que são esses disquinhos que estão aqui no cloroplasto. A gente tem vários discos. O tilacoide, né, os tilacoides, que são vários, vai ser extremamente importante porque nele estão os pigmentos de clorofila, beleza? E aqui vai iniciar, então, a fotossíntese. Então, tem que conhecer o tilacoide e o estroma.
Isso aí não pode esquecer. Então, a fotossíntese, ela está dividida em duas etapas principais, didaticamente dividida em duas etapas. Nós temos a etapa fotoquímica ou etapa clara. Foto, porque precisa de luz, tá? Foto de luz. Então, nessa etapa, vai ocorrer a incidência direta de luz. A segunda etapa é a etapa química ou fase escura. Quando a gente fala fase escura, não quer dizer que não necessita da luz. Indiretamente, a luz vai estar agindo aí, tá? Não quer dizer que só ocorre à noite, não tem nada a ver, tá? É somente uma denominação que deram. Mas a luz, ela tem presença direta na fase clara, tá? Direta. E indiretamente em toda a fotossíntese. Mas na etapa química ou fase escura, não tem nada a ver com acontecer à noite, que as pessoas confundem isso, tá bom? Não associem com ausência de luz ou acontecer à noite. Então, nós temos aí duas etapas: etapa fotoquímica ou fase clara e etapa química ou fase escura, tá bom? A etapa fotoquímica, ela vai acontecer nos tilacoides e a etapa química vai ocorrer no estroma. Então, vamos compreender cada etapa, né? A etapa fotoquímica ou etapa clara, fase clara, nós temos as reações ocorrendo na presença de luz, tá? E como eu disse, essa etapa ocorre no tilacoide, isso cai em prova, tá bom? Então, a gente tem que entender. Então, o que acontece primeiramente nessa etapa clara? Vai ocorrer a absorção da luz. Essa luz, ao chegar no cloroplasto, vai ser captada pela clorofila. A clorofila é excitada, os elétrons são excitados. Esses elétrons vão ser transferidos para dois fotossistemas que tem dentro dos tilacoides, tá? Essa transferência de elétrons vai permitir que a gente forme algumas moléculas que serão necessárias para a etapa 2, que é a etapa química ou fase escura, tá? Então, lembrar que incidiu a luz, a clorofila vai captar essa luz e vai enviar, vamos dizer, né, essa luz, os elétrons excitados para os fotossistemas que estão presentes no tilacoide, tá? Os fotossistemas, eles irão, então, distribuir, vamos dizer, esses elétrons, né? Esses elétrons vão pular entre níveis, né? Lá dentro dos tilacoides e vão, então, permitir a formação de algumas moléculas. Vamos ver quais moléculas são? Lembrando que dentro desse fotossistemas, quando eu falo níveis, é como se fosse uma cadeia transportadora de elétrons igual tinha na respiração, tá? A gente tem aqui citocromo, igual tinha na respiração. É como se os elétrons fossem dando saltos, igual lá na respiração. E esses saltos dos elétrons vão permitir que sejam formados, então, algumas moléculas essenciais para a fase escura. Então, vamos lá ver. Então, quais moléculas serão formadas na etapa clara ou fotoquímica? Aqui vai ser formado o ATP, energia, e o NADP. Lembra que a gente conhece muito o NAD lá da respiração, da fermentação? Para que serve mesmo o NAD? Não é para carregar elétrons e prótons? Então aqui nós teremos o NADP mais específico, carregando prótons e elétrons para levar lá para a fase escura, beleza? Então, nessa etapa fotoquímica, nós vamos gerar energia e o nosso NADP, que ama carregar elétrons, lembra, gente, que eu já falei isso nas aulas? Ama carregar elétrons e prótons, vai captar esses elétrons e prótons para levar lá para a nossa outra etapa, tá? Então, aqui a gente observa
duas novas etapas, né? Na verdade, não, a gente não chama de etapa, né? A gente chama de, vamos dizer que dois processos. Um a gente chama fotólise da água. O que que é lise? Não é quebra? Ó, vou sublinhar aqui. Pegar a canetinha. Lise. Lise é quebra. Foto, de luz. Então, a luz está quebrando a água. Então, aqui, nessa etapa, nós vamos ter a quebra da água pela luz e nós vamos ter uma etapa chamada de fotofosforilação, que é onde a gente vai formar nosso ATP e onde o nosso NADP vai ser carregado, então, aí com os elétrons e os prótons. Vamos ver, então, como é que é isso. Olha só, na fotólise da água, na quebra da água pela luz, o que que a gente tem? Aqui eu tenho uma, ó, vou sublinhar de amarelo. Aqui nós temos uma reação balanceada, tá? Nós temos as quantidades aí balanceadas. Mas o que que acontece? Nós temos uma molécula de água, ela é quebrada pela luz e fornece para a gente uma molécula de oxigênio, prótons, que são representados por íons H+, e elétrons. Lembrando que quem adora carregar prótons e elétrons? NADP. Lembrem, não se esqueçam. Então, olha só, vejam que a quebra da água liberou um carinha que a gente respira, o oxigênio. Então, se cair em alguma prova, de onde vem o oxigênio oriundo da fotossíntese? Ele vem da quebra da água. Então, ele vem da fotólise da água. Então, o oxigênio vem daí. Legal, né? Então, olha só. Nós temos, então, na fase clara, uma coisa importante. Primeira coisa na fase clara, fotólise da água, quebra da água. Quando a gente tem a quebra da água, a gente libera oxigênio e libera prótons e elétrons que vão ser utilizados na outra etapa, na fase escura. Ok. O que mais ocorre? Fotofosforilação. O que que tem na fotofosforilação? Nós vamos ter a formação de ATP. O que que é ATP? Energia. Por quê? Porque os elétrons estarão correndo, eles estarão saltando os fotossistemas. Nesses saltos, eles possibilitam que uma enzima forme ATP, tá? ATP sintetase. E aí, nós também teremos a formação dos NADPH, que eles vão ser formados para poder dar suporte para a próxima etapa da fase escura. Então, olha o que nós formamos aqui nessa etapa clara. Nós formamos tudo o que precisa para levar para a fase escura, tá? Não podemos esquecer desses dois processos da fase clara. Detalhe que a fotofosforilação é muito importante porque a gente tem a energia sendo gerada e nós temos o nosso carregador de elétrons e prótons pegando os prótons e elétrons que vão fornecer, vamos dizer que a força, né, os elétrons que são necessários para gerar a glicose, que é o objetivo, né, da fotossíntese. Então, essa etapa aqui também é muito importante. A fosforilação, ela pode ser cíclica ou acíclica. Quando a gente fala que ela é acíclica, ela vai formar o nosso ATP. Quando a gente fala que ela é acíclica. E quando a gente fala que ela... Oh, desculpem, gente. Quando a gente fala que ela é cíclica, acíclica, ela vai formar o NADP. Isso. A cíclica, ela forma o NADP. E quando a gente fala que ela é cíclica, ela forma o ATP, tá? É só uma diferencinha, caso caia aí em vestibular. A cíclica, porque a gente vai ter a redução do NAD, ou seja, a gente vai jogar elétrons para o NAD. Se a gente joga elétrons para o NAD, carrega o NAD.
e cíclica, a gente pega esses elétrons e fica jogando para o citocromo o tempo todo. E aí ele vai formando um ciclo. No que forma um ciclo, ele permite que a enzima ATP sintetase forme ATP. Então fica pulando entre os citocromos. E aí forma ATP, tá? Beleza. Continuando. A última etapa, né, é a etapa química ou fase escura. Lembrem que aqui a gente já tem ATP, a gente já tem os NADPs carregados com prótons e elétrons, a gente já tem lá, já tivemos a fotólise da água, que forneceu os nossos hidrogênios e elétrons que carregaram nosso NADP, né? Então, a gente já traz tudo o que precisa para cá, para a fase escura. O que acontece? Nós teremos a captação, a fixação do gás carbônico. Olha o gás carbônico aparecendo. Então, nessa etapa, a planta fixa o gás carbônico que está na atmosfera, né? Lembrando que essa etapa acontece no estroma do cloroplasto, já é em outra região. Então, no estroma do cloroplasto, o gás carbônico que foi fixado, ele será reduzido, que a gente fala, ele vai receber elétrons, ele será transformado em glicose. Para que esse gás carbônico seja transformado em glicose, ele vai passar por algumas transformações, tá? Essas transformações são possíveis graças a uma enzima específica, que a gente chama ela de rubisco, tá? Essa enzima, ela é a mais abundante na face da Terra, a rubisco, tá? Ela é muito citada quando se fala em fotossíntese. Então, a rubisco vai agir, vai transformar os compostos até a gente chegar na glicose. Inclusive, antes da glicose, a gente tem a formação de um composto que a gente chama de PEGAL, que é o fosforogliceraldeído, tá? Que é simplesmente um composto que vai formar a glicose. Ele é um composto antes da glicose, tá? Então, lembrem-se, na etapa escura, nós teremos a fixação do gás carbônico pela planta. A planta pegou o gás carbônico, esse gás carbônico servirá para formar a glicose. Para isso, vai passar por diferentes transformações, onde a enzima chamada rubisco vai atuar, e aí esse gás carbônico será reduzido até ser formada a glicose. Na redução, a gente fornece elétrons, né? Quem tá com os elétrons e os prótons? O NAD. Então, ó, o NAD que eu formei na fase clara vai atuar aqui na redução. Preciso de ATP? Preciso de energia para fazer isso aqui. Então, o ATP foi formado na fase clara. Preciso de tudo isso aqui, certo? Preciso de elétrons e de prótons. Tudo isso foi formado lá na fase clara, tá? Então, quando a gente perguntar quem é o agente redutor, quem traz os elétrons para o meu ciclo? O NADP, né? Se ele tiver carregado, claro que vai estar NADPH, que a gente fala, né? Então, ele traz os elétrons necessários e o ATP vai fornecer a energia que eu preciso. Tudo isso formado na fase clara. Esse processo que eu descrevi se chama ciclo de Calvin-Benson. Foram os cientistas que descobriram, tá? Essas reações aí que ocorrem lá no estroma do cloroplasto, tá bom? E é extremamente importante. Também tem o nome de ciclo das pentoses, tá? Pode aparecer também isso daí, que é a formação, então, da glicose. Não se esqueçam das principais etapas. Se a gente for resumir, o que a gente pode falar? Que a fotossíntese tem o objetivo de formar matéria orgânica. Ok, sabemos o objetivo.
A fotossíntese ocorre no cloroplasto, em especial nos tilacoides e no estroma. Ok, a fotossíntese tem duas fases, fase clara e fase escura, ou fase fotoquímica e fase química. Tá bom. A fase fotoquímica ocorre no tilacoide, na presença de luz, e a fase química ocorre no estroma. Já estamos dando várias diferenças. Na fase clara ou fotoquímica, que ocorre na presença de luz, nós temos a fotólise da água. Na quebra da água, nós temos o fornecimento de oxigênio, que nós vamos respirar aí, ser felizes, e também liberamos hidrogênios, né? H+, prótons e elétrons. Beleza? Isso é o que sai da quebra da água, fotólise da água. Além disso, nós temos na etapa clara a formação de ATP, energia, porque os elétrons vão passando lá pelos fotossistemas, né? E o nosso NADPH vai ser carregado com elétrons e prótons para poder ir para a próxima etapa e fornecer, aí vamos dizer assim, os elétrons que a gente precisa para formar glicose, certo? Vamos para a fase escura. Na fase escura, a planta vai fixar o gás carbônico que está lá na atmosfera. Essa etapa ocorre no estroma, tá bom? A planta fixou o gás carbônico, esse gás carbônico vai ser reduzido, reduzir é receber elétrons e ser transformado. Esse gás carbônico vai ser reduzido em glicose, finalmente, o que a gente quer. Mas para ser reduzido em glicose, nós precisamos de energia, ATP, já foi formado na fase clara. Nós precisamos de hidrogênios, que são os H+, os prótons, e nós precisamos de elétrons. Tudo está sendo carregado pelo nosso NADPH, também já foi formado na fase clara. Perfeito. Então, na fase clara, manda para mim o NADPH, manda para mim o ATP, vamos reduzir o CO2. Reduz o CO2, forma a glicose que eu preciso. Então, essa é a fotossíntese resumida, beleza? Aqui é um resuminho do que eu falei, né? Que a fase escura ocorre no estroma do cloroplasto para formar os glicídios, né? Os açúcares que vão se combinar aí. Lembrando que o ciclo de Calvin-Benson pode ser chamado de ciclo das pentoses. Não se esqueçam da enzima rubisco que participa desse ciclo. Então é isso, pessoal, para a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de fazer atividade, de postar no GPA, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente!